Mais uma vez nós estamos aqui, irmão, para dar honra e glória para o nome de Jesus. Amém? Muito boa noite, irmã Cida. Eu queria que você falasse mais alto. Amém. Amém? Bem alto assim, que não estou falando. Amém? Nós estamos aqui, então, para dar honra e glória ao nome de Jesus. Muito boa noite, irmã Cida. Boa noite. Amém? Eu queria, irmã Cida, que primeiro de tudo ela me dissesse quanto tempo faz que a mãe está no Ministério Assembleia dos Santos. Eu já estou há um pouco mais de 3 anos. Mais de 3 anos? Mais de 3 anos. E onde a irmã mora? Eu moro na cidade de Bauru, no alto da cidade. E já conhecia o pastor Fernando, né, de algum tempo, mas vim para esse ministério por direção de Deus mesmo. E aqui Deus começou a trabalhar na minha vida poderosamente. Deus trabalhou forte na vida da irmã? Muito, muito, muito. Bom. Desde a transformação pessoal, como para a transformação financeira, espiritual, todas as áreas. Nós vamos falar aqui daquilo que Deus fez real, né? Porque a transformação dentro da gente, as pessoas vão ficar pensando se foi, se não foi. E os fatos ninguém tem como contestar, né? Então eu vou puxando a conversa aqui, você vai contando, né? Eu quero que você me conta como é que foi que você estava andando com o teu carro e parou no sinaleiro, é isso? Isso, eu estava indo para casa, saí do serviço, estava indo para casa e um mendigo se aproximou, parado no sinaleiro, e me pediu uma esmola. E eu disse que naquele momento eu não tinha. Ele olhou para mim e me atirou 3 ou 4 moedas. E aquilo me indignou muito, né? Porque eu estava passando uma luta muito forte, muito difícil, já estava lutando assim na presença do Senhor. Espera aí um pouco, agora para ficar bom para o pessoal entender, então você parou o teu carro no sinaleiro e o mendigo te deu algumas moedas. Jogou dentro do carro. Ele atirou 3 Ele te pediu alguma coisa? Eu você não dei, porque não deu, e aí ele te deu umas moedinhas e falou, eu tenho, toma. Foi isso? Mais ou menos. Eu vou puxar o testemunho aqui, porque o pessoal não quer falar certo, mas tem que falar certinho, né? Escuta uma coisa, aí o que aconteceu? Chegou naquele dia à noite, você foi contar para o pastor? Eu passei aquele dia bastante, assim, apreensiva, porque eu sabia que aquilo ali tinha um significado, mas eu realmente não entendi. E à noite, que tinha culto, eu fui procurar a orientação do pastor e fui conversar com ele. Espera aí um pouquinho, aí você foi falar para o pastor, contou a história, e o que o pastor falou para você? O pastor falou que eu devia para Deus. Que você estava devendo para Jesus? Isso. Não, quem está devendo para Jesus tem que pagar, viu, irmão? Escuta uma coisa, então aí você brigou com o pastor? Eu não me agradei. Não gostou muito, não? Nem um pouquinho. Quem te conhece podia falar que você tinha brigado, né? Né? Podia. Agora que está devendo não tem problema, né? Escuta uma coisa, aí então o que o pastor falou para você? Ele falou que nós estivéssemos orando, que o Senhor iria mostrar o que era, porque aquilo realmente me indignou. Então, a atitude do mendigo, o que o pastor me disse por eu estar devendo, né? E conscientemente eu não estava devendo. Amém. Aí fui para casa, eu orei aquela noite, orei a noite seguinte, que foi do sábado para o domingo. Aí eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Entrava dentro da minha cozinha um homem em cima de um cavalo e ele tinha coisas da mão, né? E eu via que à medida que ele entrava na minha cozinha, tudo que estava lá saía com grande vento, com grande velocidade, como se tudo que tivesse ali dentro fosse sendo saído. Aí você veio e contou. Eu lembro que quando você contou para mim da visão, você disse que era um cavaleiro do cavalo negro, né? Isso, é todo de negro, o cavaleiro e o cavalo. Então, aí eu falei para ela que era o cavaleiro do Apocalipse, né? Isso. Do cavalo negro com a balança na mão, né? Medindo ela. Me mostrou a palavra da hora. A hora que eu fui conversar com o pastor, abriu a Bíblia e mostrou que era o cavaleiro. Aí você foi orientada para continuar orando, para Deus determinar ou explicar para a gente o que estava acontecendo. Isso. Eu sei que eu vou falar aqui, você vai confirmando, tá? Aí o que aconteceu? Você pensou e descobriu que tinha deixado... Sim, eu havia recebido uma herança. Um dinheiro, né? E com essa herança, me possibilitava a compra de uma casa. Sim. Só que quando eu recebi a herança, eu dizimei
errado. Por causa de uma aplicação que me explicaram, por pouca diferença de menos de R$1.000, eu fiz a aplicação... Agora veja bem, ela pegou o dinheiro e na cabeça dela, como ela diz, ela dizimou. Mas dízimo, irmão, tem medida. Então, ela pensou que dizimou, mas não dizimou. Na realidade, ela deu uma oferta, porque não chegou nos 10%. Não chegou, foi isso? Não chegou. Então, aí o que aconteceu? Jesus veio e pediu para que ela acertasse a situação. Isso. E dentro dessa casa que eu acabei morando, né? Que eu comprei, que eu acabei morando, eu passei muita luta lá. Era impressionante. Acordávamos de noite com barulho, via-se, né? Coisas lá dentro. E foi assim, Agora me responde uma pergunta. Você sempre foi dizimista, né? Você sempre foi aqui na igreja, sempre foi dizimista. Sempre. Até eu lembro que quando eu falei que você estava devendo para Jesus, eu falei assim, mas como? Você não sabe que eu dou o dízimo todo mês? Exatamente. Aí eu até disse, olha, ofertei. Eu estou te dizendo que Jesus mandou e a gente vai orar para ver o que é o resto, né? Então veja bem, com esse detalhe, você pegou o dinheiro e aplicou, né? Isso. E não deu o dízimo certo. Amém? Até aí nós vamos entender. Bom, agora vamos ver o desfecho da história. Como é que Jesus fez? Como é aquela história da sua casa em São Paulo? Em 95 eu morava em São Paulo. E tínhamos uma casa lá. E quando viemos para o interior, nós vendemos essa casa. Só que essa casa foi vendida parceladamente. E chegou num dado momento, em torno de 60% a 70%, a pessoa deixou de pagar. Na época, o meu ex-marido foi lá, conversou com a pessoa, tentou devolver, porque o dinheiro estava guardado para a aquisição do outro imóvel, né? Tentou devolver o dinheiro para a pessoa não aceitou e disse que poderíamos entrar na justiça, porque ela não devolveu. Em resumo, para o pessoal entender bem, foi vendida uma casa, não se recebeu o valor da casa e foi movida uma ação judicial. Agora, quantos anos fazia essa ação judicial? Essa ação, ao todo, ela demorou 12 anos. Porque eles... Peraí, deixa o povo entender. 12 anos brigando com o juiz. Brigando com o juiz. A casa era sua, foi vendida, não recebeu. Isso. E 12 anos brigando. 12 anos brigando. Tá. E como é que foi o desfecho dessa história? Já estava, né, na segunda instância e eu recebi um telefonema desta pessoa que morava lá, dizendo que ela tinha interesse em resolver a situação. Aí eu fiquei meio sem entender, né? Resolver o quê? Ela falou, não, o processo está lá, eu gostaria de estar devolvendo a casa para você. Eu assustei, fui para São Paulo, conversar pessoalmente com a pessoa, né? Porque era uma situação de 12 anos, delicada. Fui para São Paulo e a pessoa me devolveu a casa. Quer dizer, eu voltei para Bauru com a chave na mão, mas nesse meio tempo... Pera aí um pouquinho, agora tem um detalhe. A pessoa devolveu a casa para você, mas você foi ver o que tinha acontecido com a pessoa. Ah, sim, muito importante, né? Essa pessoa havia se convertido e diz que Deus incomodava muito ela, porque ela sabia que ela não estava correta. Em resumo, a gente pode dizer que a causa da justiça não resolveu nada. Não. Mas Jesus, para resolver o teu problema, ele fez com que a pessoa se convertesse e devolvesse a casa para você. Isso. Foi desse jeito, em resumo? Só que teve um porém antes, né? Quando eu estava para ir para São Paulo, eu orei junto ao pastor e oramos tudo. E quando eu estou saindo, estou indo embora, ele desejou boa viagem.